Olá, irmãos. Meu nome é Davi e eu estou aqui fazendo um vídeo para explicar o capítulo 14 de 1 Coríntios. É a respeito do dom de línguas, né? Muitos acreditam que o dom de línguas, o dom de falar em línguas, é falar uma língua estranha que ninguém conhece, que não tem tradução, né? Então, é uma prática que tem hoje em muitas igrejas aí, o dom de falar em línguas, né? Mas será que esse jeito que as pessoas estão falando é o dom de língua verdadeiro ou é um engano? Será que tem respaldo na Bíblia essa prática? Então, na maioria das igrejas, né, eles usam esse capítulo de Coríntios para dar respaldo a essa prática, que é de falar essa língua, vamos se dizer, estranha mesmo, né? Porque não tem tradução em idioma nenhum, não tem sentido, não tem um significado e não tem um porquê de fazê-la, né? Então, eu vou ler aqui o capítulo 14 de Coríntios e vamos ver do que Paulo está falando aqui, se ele está falando dessa língua, se ele está falando de outra língua, ou se ele está falando para fazer esse tipo de coisa, ou se ele está falando para não fazer. A gente vai ler e vai ficar muito claro para vocês e ressaltando que o dom de línguas do Espírito do Pai, o dom verdadeiro, é o que você vai encontrar lá em Atos, capítulo 2. Eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos esse vídeo. Aqui aí, mas se vocês quiserem, vocês podem lá em Atos, capítulo 2, você vai encontrar essa passagem que está citando nesse vídeo aqui. Esse é o dom verdadeiro do Espírito do Pai, Espírito do Eterno. É o dom de falar outros idiomas. Esse é o único dom de línguas existente e verdadeiro. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Então, fica claro que o dom de línguas, ou o dom de falar outras línguas,
ou o dom de falar línguas estranhas, é falar idioma. É você falar num idioma que outra pessoa entenda o idioma. É assim que aconteceu o dom de língua. Sempre foi esse. O dom de língua sempre foi falar outro idioma. Então vamos agora analisar o capítulo de 1 Coríntios 14 e vamos ver do que Paulo está falando aqui. Se ele aqui está falando de outro dom, de outra forma de falar o dom de língua, ou se ele está falando do mesmo dom. E se ele está falando que é para fazer ou que é para não fazer. Lá no caso, a igreja de Coríntios, né? Então vamos lá. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, aqui é o versículo chave para que todos esses pastores, pessoas religiosas, né, que tem um local de culto, onde tem os fiéis, eles usam esse versículo para dar respaldo à prática do dom de línguas que eles falam. Que, ou seja, porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, usando esse versículo aqui, eles tentam dar respaldo a esse tipo de línguas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução. Ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula. Não se trata de uma linguagem identificável. Não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Bethesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica. Mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento. E nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Mas qual é o fundamento desta prática religiosa? Então é isso, irmãos. E eles usam esse versículo para dar respaldo a esse tipo de prática nas igrejas, falando que é o dom de falar em outras línguas. Mas como a gente já vimos, né? E eu provo para vocês, é só vocês lá em Atos capítulo 2, que vocês vão ver que falar em outras línguas é falar outros idiomas. É você falar na língua de outras pessoas, no idioma de outras pessoas, né? E aqui, será que Paulo está falando diferente? Se você ficar só com esse versículo,
que é o que você aprende na igreja, né? Ler versículos, você vai dar crédito, você vai falar, não, meu pastor está falando verdade, porque quem fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, se você ficar preso só nesse versículo, você vai dar respaldo mesmo, o pastor vai ter toda a razão. Mas será que Paulo está falando isso? Está falando dessa prática aí? Vamos então analisar o capítulo todo, a parte que fala do dom de línguas, e vamos ver se é isso que ele está falando, né? E você observa que aqui ele está comparando a pessoa que tem o dom de profetizar com a pessoa que tem o dom de falar em outras línguas. E aqui ele está falando que é melhor o dom de profetizar do que o dom de falar em línguas. Por quê? Porque se você profetiza, que no caso aqui a palavra é professar, é quando você anuncia o evangelho, porque não é ser profeta de adivinhar o futuro. Profetizar aqui é professar, é você anunciar o evangelho. Porque os profetas, na própria escritura está escrito que duraram até João Batista. Então, aqui no caso seria professar, é você anunciar o evangelho. É muito melhor você anunciar o evangelho no seu idioma do que você falar em outra língua. É isso que Paulo está fazendo, e nessa carta aqui ele está repreendendo o povo de Coríntios, porque eles estavam usando o dom de falar em outras línguas de maneira errada. Então, no caso aqui, Paulo está falando para eles não falar, não fazer, não usar o dom dessa forma que o povo de Coríntios estavam fazendo. Então, vamos analisar e ver se não é isso mesmo. Eu vou ler aqui de novo, e aí a gente vai parando e eu vou explicando. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas, aqui vem a comparação do que fala em língua, né, e o que professa. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, no caso as pessoas, né? Então vamos lá, o que Paulo está falando? Lá na igreja de Coríntios, né, o povo de Coríntios, as pessoas que se reuniam, o que acontecia? Lá todos eles falavam o mesmo idioma, então não tinha necessidade de se usar o dom de língua e falar em outro idioma que ninguém entendia. Entendeu? Então é sobre isso que Paulo está falando. Então, quando ele fala, aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, é isso que ele está falando. Lá em Coríntios, a pessoa que tinha o dom de língua, se ela falasse em outro idioma, ali naquele local ninguém entende o que ela estava falando, porque ela não estava falando no idioma delas, ela estava falando em outro idioma. Então ninguém entendia, só Deus entendia. Por isso que ele colocou, uma língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Ou seja, é melhor você profetizar aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, eles estavam usando o dom de forma errada. Eu vou dar um exemplo aqui. Você é brasileiro e mora no Brasil e fala português. Você não fala outro idioma. Você se reúne com um grupo de pessoas onde todo mundo fala português. Aí você tem o dom de falar em línguas. Aí você ali, naquela reunião onde vocês estão ali, você começa a orar ou no caso, anunciar o evangelho, você começa a usar o dom de língua e falar no idioma russo. O que vai acontecer? Ninguém ali vai entender o que você está falando, porque você está falando no idioma russo, e ali só tem gente que fala o idioma português. Então, o que você está falando
mistérios para aquelas pessoas. Elas não estão entendendo, a não ser o próprio Deus que está entendendo. E nesse caso, você edifica a si mesmo, mas as pessoas que estão ali ficam sem edificação, ficam sem entender o que você falou. É isso que Paulo está falando. Ou seja, se você falar outro idioma num lugar onde ninguém fala aquele idioma, você está usando o dom de forma errada. Então, Paulo fala que é melhor você, no caso, profetizar, ou seja, anunciar o evangelho, do que você usar o dom. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então você está vendo aqui a preocupação de Paulo, o que estava acontecendo lá em Coríntios? Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, é isso que eu falei para vocês. O que fala em língua, ele vai falar outro idioma, num lugar onde todo mundo fala o mesmo idioma. Ninguém vai entender. É como se você está aqui reunido com um grupo de pessoas, todo mundo ali fala português. Se você começar a falar o idioma chinês, ninguém vai entender o que você está falando. Ninguém vai sair dali edificado. Entendeu? É isso que Paulo está falando. Que é melhor que você use o dom da profecia do que usar o dom de língua, nesse caso. A não ser que haja intérprete. Porque aí, nesse caso, o dom de profecia se tornaria igual ao dom de línguas. Por quê? Porque teria alguém ali para interpretar o que você falou. Aí todos entenderiam o que foi falado por você. Porque, no caso, teria um intérprete. Não é isso que ele está falando? Eu vou repetir. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. É maior, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o dom de professar é melhor do que o dom de falar em línguas, a não ser que haja um intérprete, ou seja, você falar em outro idioma, ou você mesmo, ou outra pessoa ali que tiver o dom de interpretar o idioma, interpretar o que você falou, para todos ser edificado, para todos entender o que você ou pregou, ou orou, ou cantou. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aí Paulo faz uma pergunta para o povo de Coríntios. Do que adiantaria se eu fosse aí ter com vocês e eu começasse a falar em línguas? Começasse a falar outras línguas, outros idiomas? Vocês não iam entender nada. Se eu ir aí, e se não fosse para falar por meio de revelação, então vamos lá. O que é falar por meio de revelação? Amado, não é esse dom de revelação que as pessoas usam, falando que Deus revelou, aí começa a revelar a vida da pessoa. Não é isso que Paulo está falando. Revelação é que, no caso, o Paulo, que tinha os olhos abertos para as coisas do Criador, ele conhecia a verdade, ele, no lugar que ele ia lá e revelava esse conhecimento para as outras pessoas, mostrava aquilo que as pessoas estavam fazendo errado, a prática errada, e mostrava a prática certa. Ele revelava para aquelas pessoas o que era verdade. No caso, isso que eu estou tentando fazer aqui com os irmãos seria uma revelação, porque eu estou revelando para os irmãos que o dom de língua é dom de falar idiomas, e não esse dom de línguas que é usado hoje. Isso é o que eu estou revelando para os irmãos, e é nesse sentido que Paulo está falando. Ou da ciência,
que no caso é o conhecimento, é a sabedoria que você tem adquirida em determinado assunto. Pode ser qualquer tipo de assunto, mas aqui no caso ele está falando do conhecimento das coisas do Criador. Ou da profecia, ou seja, por meio de pregar, de anunciar o Evangelho. Ou por meio da doutrina, que aí no caso são as regras dadas, né, pelo Messias para que você viva o Evangelho. Então você vê que não tem nada falando de você falar nessa língua aí que é usada hoje. Você não vê respaldo aqui se você ler o capítulo inteiro. Você vê que ele está falando que é para não fazer. Se todo mundo fala o mesmo idioma, não tem necessidade de usar o dom de língua. Mas vamos continuar aqui. Da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca, com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar. Vocês estão entendendo aqui o que Paulo está falando? É muito simples, ó. Por que ele está falando para essas pessoas não falar em outro idioma, se no local onde eles estão reunidos, todo mundo fala o mesmo idioma? Por esse fato, ó. Porque da mesma forma que as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, se elas não der o som distinto, como se conhecerá o que se toca? Ou com a flauta ou com a cítara? Se vem um flautista e começa a tocar uma flauta e a flauta não solta o som de flauta, como é que você vai saber que ali é uma flauta que está sendo tocada? É a mesma coisa, se a pessoa toca uma cítara e a cítara ela não der o som de cítara, como que você vai saber que é uma cítara que está sendo tocada se ela está produzindo outro som? Você vai ficar sem saber. É a mesma coisa, na época das batalhas, tinha o vigia que ficava na torre e ele tocava uma trombeta sempre que os inimigos estavam se aproximando. Agora você imagina se essa trombeta ela desse um som incerto. Imagine que se essa trombeta ela não desse o som de trombeta, ela fizesse outro tipo de som. Os soldados não iam se preparar para a batalha, porque eles estavam esperando o som da trombeta. Aí a trombeta deu outro tipo de som. Então é a mesma coisa a pessoa. É o que Paulo está falando. Se também vós com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, se as pessoas não pronunciar com os lábios palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando, porque estareis como que falando ao ar. Ou seja, você vê que fica bem claro aqui que para a igreja de Coríntios não era para as pessoas usar o dom de falar outros idiomas. Todo mundo falava o mesmo idioma lá. Então o que Paulo está falando? Se você não usar de palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? É ou não é verdade? Imagina você ali reunido com um grupo de pessoas ali, e aí você tem o dom de língua, e aí você começa a orar em chinês. Não seria estranho para as outras pessoas? Elas não iam entender nada. Era como se você estivesse falando ao ar. É como se você estivesse ali sozinho, falando sozinho. Aquelas pessoas que estão ali não estão entendendo. Para elas não está servindo, porque você está orando em chinês. Ou pregando, anunciando o evangelho em chinês, né? Porque você está usando o dom de língua. E não é uma palavra inteligível. Aquelas pessoas não estão entendendo o que você está falando.
Então, o que Paulo está falando? Para não fazer, é melhor você usar de palavras inteligíveis. E ele dá mais exemplo aqui, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, Paulo está falando de idiomas ou não? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, se fica claro que aqui o assunto, que ele não mudou o assunto, ele está falando o mesmo assunto ainda. Está falando de línguas, o dom de falar em línguas. Então, você observa que fica claro que aqui ele está falando de idiomas e que nenhum deles é sem significação. Agora, vamos lá no dom de línguas usado hoje, o que o padre, não sei se é padre ou pastor, o que ele fala da língua que eles usam lá, que eles acreditam que é o dom do Espírito. O que ele acredita? Essa língua que eles falam? Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em língua. Então, se eu ver pela própria boca do, não sei se é padre ou pastor, que esse tipo de língua que eles falam não tem um significado, não tem um sentido, né? Não é isso que ele fala lá? Que não tem como traduzi-la, ela não tem um fundamento, uma base. E o que Paulo está falando aqui? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, se você é brasileiro e fala o idioma português, se você for conversar com um russo e você conversar com ele em português, você vai ser bárbaro para ele, porque ele não vai estar entendendo nada do que você está falando. É a mesma coisa, se o russo falar com você em russo e você não entende russo, vai ser bárbaro para você, porque você também não entende o que ele está falando. Agora, se tiver um intérprete no meio de vocês dois, o que você falar para ele, o intérprete vai traduzir para o russo, e o russo vai entender o que você falou. E quando o russo falar com você, o intérprete vai traduzir do russo para a sua língua, e você vai entender o que ele falou. Então é disso que Paulo está falando. E a igreja de Coríntios estava usando o dom de língua para se mostrar, para se gabar, para dizer que tinha o dom, mas Paulo está falando que não era necessário usar o dom, porque é como se estivesse sendo bárbaro para as outras pessoas que estavam ali, que elas não estavam entendendo o que a pessoa estava falando. E qual é o sentido de você anunciar o evangelho e a pessoa não entender o que você está anunciando? Qual é o sentido, o significado, qual é o porquê disso? De você falar num idioma que ninguém entende. Então vamos continuar. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Né? Onde eu parei? Para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ou seja, por que Paulo fala para abundar, aqui mais para cima, assim como vós também desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Ou seja, todos os dons
dado pelo Espírito do Pai, eles têm um porquê, eles têm uma necessidade deles existir, né? Eles não é à toa, não é para você ficar se gabando, se mostrando, é por causa de uma necessidade. Então, abundar nos dons é se aperfeiçoar no dom, não para você, mas para que as pessoas que estão ali no meio de você, que elas sejam edificadas através do seu dom, ou seja, e não para você ficar se achando, se mostrando, mas é para você edificar as outras pessoas. Sempre quando Deus derrama um dom sobre uma pessoa, é para ter uma utilidade. Então é isso que ele está falando. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ou seja, o que Paulo está falando para as pessoas de Coríntios? Que se você tem o dom de falar outro idioma, e você quer usar o dom, ora a Deus para que você interprete o que você falou, para que as outras pessoas entendam. É isso que ele está falando. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, se ele usar o dom para falar em línguas, o dom dele que ele tem de falar vai orar bem, porque ele tem o dom de falar outro idioma. Então, o espírito dele ora bem, que no caso seria o dom do espírito, mas o entendimento dele fica sem fruto. Por que Paulo está falando isso? Porque eu vou dar o exemplo, no caso nós que somos brasileiros e falamos o idioma português. Se você orar, fala português, se você orar no idioma chinês, você não entende chinês. Você não vai entender o que você orou, embora você orou bem o seu espírito, porque o dom do espírito que está em você orou bem, você falou certinho em chinês, mas o seu entendimento, a sua cabeça ficou sem entender o que você falou. Então não há necessidade. Então por isso que Paulo está falando, que é melhor você saber interpretar pelo menos o idioma que você está falando, para que você entenda e o seu entendimento não fique sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, eu vou usar o dom de forma sábia. Eu vou usar o dom com sabedoria. É o que ele está falando. Porque orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O que ele está falando aqui é que ele vai orar com o dom, mas também ele vai orar com sabedoria. Ou seja, se ele for orar usando o dom de língua para falar em outro idioma, ele vai orar quando ele estiver perto de uma pessoa que fala aquele idioma. Um exemplo, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu, falava hebraico, mas se ele estivesse perto de um egípcio, ele oraria na língua do egípcio. Se ele tivesse com um romano, ele oraria na língua do romano. Isso é orar com o espírito e com sabedoria. Por quê? Porque a outra pessoa entenderia o que ele estava falando em oração. Se cantarei com o espírito, mas também cantarei com sabedoria. Se fosse para ele cantar usando o dom de línguas, ele cantaria de forma sábia, ou seja, ele cantaria em outro idioma se ele tivesse num local onde a pessoa falasse aquele idioma. Como eu estou te dando um exemplo. Você é brasileiro, você fala o idioma português. Se você for para o Japão e lá você cantar em japonês, glorificar a Deus, cantar em japonês, aquela pessoa lá vai entender o que você cantou, mesmo se você não entende, porque você está usando o dom ali e talvez você não tenha o dom de interpretar. Mas é como você está cantando para um japonês, o japonês está entendendo o que você está cantando. Isso é cantar e é orar com entendimento. É você sabe. Para que eu vou falar o idioma russo num lugar onde todo mundo fala português? Para que eu vou cantar
em latim se todo mundo fala português? É isso que Paulo está falando. Se eu vou orar com entendimento. Se eu for cantar, eu cantar com entendimento, com sabedoria. De outra maneira, se tu bendisserdes com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Entendeu, querido? Então é isso, o assunto inteiro é ele falando sobre isso, para não usar o dom de forma errada. Ou seja, de outra maneira, se tu bendisserdes com o Espírito, ou seja, você está aqui no Brasil, reunido com um grupo de pessoas, e você fala português. E todo mundo ali que está reunido para aquela reunião, todo mundo fala o idioma português. E aí você começa a pregar ali, você começa a anunciar o Evangelho com o Espírito, ou seja, com o dom. Se tu bendisserdes com o Espírito, ou seja, se você anunciar o Evangelho usando o dom do Espírito de falar em outra língua, e aí no caso ali você começa a anunciar o Evangelho em chinês, né? Que é uma língua bem estranha. Então, você está ali, imagina, você ali na reunião, todo mundo ali é brasileiro, todo mundo fala português. Aí você vai começar a falar para as pessoas, arrepende de todo o mal, o reino dos céus está próximo, fuja do pecado, entendeu? Perdoe, ame seu próximo, perdoa os seus inimigos, aquele que te fez mal. Você começa a anunciar o Evangelho. Vocês crêem que o Messias morreu e ressuscitou por amor de vocês? Se arrependa dos seus pecados. Aí imagina que você está lá falando isso em chinês. Como a pessoa que está lá, no caso o indouto, é uma pessoa que foi ali pela primeira vez, né? Ele é um estranho, ele entrou ali na reunião, às vezes você convidou, alguém convidou, e ele está ali pela primeira vez naquela reunião. E aí você anunciou o Evangelho em chinês. Como que ele vai falar assim seja? Como ele vai concordar sobre a tua ação de graça, ou seja, sobre a sua pregação? Sobre o que você fez ali, ou se você pregou, se você orou, como que ele vai concordar com o que você falou, se você falou em chinês e ele não entende chinês? Visto que não sabe o que dizes, como que ele vai concordar com a pregação? Como que ele vai se arrepender? Você pediu para ele se arrepender, você pediu para ele largar o caminho errado, você pediu para ele perdoar os inimigos, mas você pediu em chinês e ele não entende chinês. Você orou, você disse bem, você usou o Espírito, você falou bem o idioma chinês, mas o indouto não entendeu nada. Ou seja, qual foi o proveito de você ter usado o dom de língua? Qual foi a necessidade? O fundamento? Não tem. Então não era melhor você falar em português ali mesmo e anunciar o Evangelho em português? Que todo mundo entenderia? É sobre isso que Paulo está falando. Que o povo de Coríntios receberam o dom de falar outros idiomas, mas ele estava usando o dom de forma errada. Ele estava usando o dom no local onde eles se reuniam e não tinha necessidade, porque todo mundo ali falava o mesmo idioma. Vamos continuar. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Por quê? Porque aí no caso, você anunciou bem, você pregou o Evangelho ali, você fez bem, só que a pessoa não entendeu, ela não foi edificada. Aí vamos lá. Agora ele vai dar um quebra aqui nas pessoas de Coríntios, né? Porque eles estavam, na verdade, querendo mostrar que tinha Deus. Eu tenho Deus, eu falo em línguas, né? E Paulo está falando que era maior, no caso, não é maior em hierarquia. Ele fala é melhor, né? No caso ali, é melhor você usar o dom de profecia do que o dom de língua, porque no caso ali deles não necessitava de falar outro idioma. Então ele estava usando de forma errada o dom. Então o que Paulo fala para eles? Porque realmente tu dás bem as graças, ou seja, você anunciou bem o Evangelho, mas o outro não foi edificado. Por que ele não foi edificado?
porque você falou em outro idioma. Sendo assim, aquela pessoa não entendeu nada do que você falou, não tem intérprete ali, e você também não interpreta o que você falou, e aí, como é que faz? Aquela pessoa ficou sem entender. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, Paulo, se fosse lá em Coríntios, ele preferiria falar no idioma deles, né? Falar do entendimento dele, falar da inteligência dele, para instruir as pessoas de Coríntios, do que ele fosse lá para falar em outros idiomas. Porque, assim como ele já disse ali acima, se ele fosse lá, ele não usaria o dom, mas ele falaria na língua que as pessoas entendam. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que Paulo fala isso? E eu também costumo falar isso. Não ser menino no entendimento, mas sedes meninos na malícia. Porque você sabe que criança, ela é um ser inocente, né? Ela não tem malícia, uma criança. Ela é ingênua. Agora, não é para ser ingênuo no entendimento, mas no entendimento é para ser adulto, é o que Paulo fala. Por quê? Porque você pega uma criança e se você mandar ela falar um palavrão, ela vai falar. Ela não vai nem pensar, ela vai falar o palavrão porque o adulto mandou. Se você mandar uma criança xingar uma pessoa, a criança vai xingar. Por quê? Porque essa criança é ingênua, ela é inocente, ela não tem entendimento ainda do que ela está fazendo ou do que ela está falando. Ou seja, ela vai seguir o adulto naquilo que o adulto está ensinando. Então, o que Paulo está falando? Para você não ser meninos no entendimento, entendeu? Então, você tem que buscar o entendimento, tem que ser adulto, você tem que buscar conhecer a verdade, conhecer o que as pessoas falam para você, você tem que ir lá pesquisar, ver se é verdade aquilo, para você não ser guiado por outros homens. É isso que Paulo está falando. Não ser menino no entendimento. Agora, se você segue o que outros homens estão falando e você não analisa se é verdade ou não, você está sendo um menino ingênuo que está seguindo outro homem. E está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aqui é uma profecia que existia para o povo de Israel, onde Deus ia levantar outros povos, ou seja, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. É uma profecia que tinha para o povo de Israel, né? Agora, o que significa isso? Por outras línguas, ou seja, por outros idiomas e por outros lábios. O próprio Deus ia trazer pessoas de outros povos para anunciar o evangelho para Israel. E essas pessoas iam falar na linguagem de Israel. É como se Deus pegasse lá um pessoal da Ásia e da África, e esses africanos fossem para Israel anunciar o evangelho no hebraico, sem o africano e o asiático entender o idioma. Eles iam falar pelo dom de línguas, entendeu? E mesmo assim o povo de Israel não ia ouvir, entendeu? Você imagina um africano falar hebraico sem ter estudado, ou um asiático falar o hebraico sem ter estudado o hebraico, entrar lá e começar a anunciar o evangelho. E mesmo assim, o povo de Israel não creram, né, no evangelho. Então, e essa profecia também já se cumpriu, não é? Agora você imagina se Deus estivesse falando essa profecia do dom de língua que vocês usam hoje aí. Então você imagina aí, você brasileiro aí que acredita que tem um dom de língua, você imagina se essa profecia aqui Deus estava falando de vocês, né? Ou das pessoas que falam essa língua estranha aí. Imagina então você chegar lá agora em Israel para anunciar o evangelho, e você chegar lá e começar a falar labaricanta, labarixanta, labaricanta, balabraci, labaracanta, ô silabalabalabalabalabalabalabala, catanta barahá. Imagina, você lá em Israel falando desse jeito.
Hã? Será que é isso que Paulo está falando aqui? É dessa língua aí que a gente acabamos de ler aqui, que toda língua, todo som tem um sentido? Qual é o sentido de você falar essa língua aí? Se é dela que Paulo está falando aqui. Você vê que não tem sentido. Então, por gente de outras línguas, ou seja, de outros idiomas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. De sorte que as línguas, ou seja, idiomas, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que quer dizer isso? Que a língua, né, ou no caso o dom de língua, não é sinal para os fiéis. Por que Paulo está falando isso para o povo de Coríntios? Porque as pessoas ali estavam usando o dom de falar outros idiomas para quem já era convertido, para quem se reunia ali com eles, entendeu? E para querer se mostrar, um exemplo, a pessoa tem o dom de língua, aí ela começa a usar o dom de língua para mostrar que tem Deus. Então era isso que o povo de Corinto estava fazendo. E o dom de línguas não era sinal para os que já criam, mas era um sinal para aqueles que não creem ainda. No caso ali, a profecia, que por gente de outras línguas, ou seja, o fato de a pessoa falar outra língua, ir lá em Israel e anunciar o evangelho no hebraico, era um sinal para aqueles que não creem. Agora, aqui é a mesma coisa, de sorte que as línguas é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, eu vou te dar um exemplo. Por que o dom de língua é um sinal para os infiéis? Para aqueles que não crêem no evangelho. Porque imagina você que fala o português, você nunca estudou o idioma africano. Aí você vai para a África e começa a anunciar o evangelho no idioma africano. É um sinal para eles de que você está falando pelo dom de Deus. Você está falando ali pelo poder de Deus, pelo poder do dom de língua. É um sinal para eles, porque como é que você está falando na língua deles e eles estão entendendo o que você está falando? A mesma coisa que você fala português, você nunca estudou chinês e você for lá na China e começar a anunciar o evangelho e o chinês entender tudo o que você está falando. É um sinal para eles. Agora, quando a profecia se cumpre, é um sinal para os que creem, para os fiéis. Porque a gente vive das profecias. Então, quando uma profecia se cumpre, no caso essa, que já se cumpriu, é para os fiéis. É um sinal para os fiéis que Deus cumpre o que Ele promete. É um sinal para os fiéis, quando a profecia se cumpre. Já o dom de língua é um sinal para os infiéis. Creio que isso está bem explicado. Vamos continuar. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Imagina que você está ali reunido com um grupo de pessoas, e cada pessoa ali começa a falar um idioma diferente. Você começa a falar chinês, o outro começa a falar africano, o outro começa a falar russo, o outro começa a falar latim, e aí entra, e vocês estão aqui no Brasil, todo mundo falando português, mas vocês estão ali usando o dom e falando outros idiomas, você está falando no dom de língua. Aí entra um indouto ali, uma pessoa pela primeira vez, ou um infiel. O que essas pessoas vão pensar? Vocês estão loucos? Ou não? Imagina, um falando africano, o outro falando. Ninguém entende nada, ninguém entende o que está falando. Você imagina a bagunça que não seria. Então, é o que Paulo está falando. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em outros infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos professar, no caso, profetizar, anunciar a palavra, o evangelho, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Ou seja, você está ali agora,
reunido num grupo de pessoas. Aí você começa a falar do amor do Messias, da morte e ressurreição do Messias. Você começa a falar do pecado que as pessoas têm praticado. Você começa a anunciar o perdão. E aí entra o infiel, entra o indulto. E a palavra que você anunciou, ele está entendendo tudo. Aí aquilo bate no coração dele. Então, ele vai julgar aquilo que você falou, se está certo ou errado. Agora, se você falar em outro idioma, como que ele vai julgar? Como é que ele vai entender o que você falou? Agora, se você professar, se você falar no seu idioma, a pessoa vai entender, ela vai ser convencida do que você falou e elas mesmas, no caso ali, todas as pessoas vão julgar o que você está anunciando. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, se você ali, no caso, você está num local onde todo mundo fala português. Aí você começa a professar, a anunciar o Evangelho. Você começa a pregar sobre perdoar os inimigos, amar o semelhante. Você começa ali a anunciar que o Messias morreu e ressuscitou. Aí essa pessoa, aí o que você está anunciando ali, aquela pessoa está ouvindo. E de repente o segredo do coração dela é manifesto. No caso, ela tem ódio de alguém, ou ela quer se vingar, aí você está ali mostrando para ela o caminho e ela se converte ali naquele momento. Agora, se você falar tudo isso em outro idioma, aquela pessoa não vai entender. Então é isso que Paulo está falando. Ou seja, se não no local todo mundo fala o mesmo idioma, não tem para que você usar outro idioma para falar, mesmo você tendo o dom de falar. E porquanto os segredos de seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Aqui no caso é música, né? Pessoa que canta, né? Tem o dom de cantar. Tem doutrina, ou seja, as regras, né? A maneira de viver o Evangelho, né? Não é essas doutrinas de homens dadas hoje aí, não. Aqui no caso a doutrina do Evangelho é somente se abster de coisas sacrificadas a ídolos, né, de relações sexuais ilícitas, de ir após outros deuses, e o maior de todos é amar o próximo como a ti mesmo. Essas são as doutrinas do Evangelho. Tem revelação, ou seja, revelação foi que eu te falei, não é revelar a vida da pessoa, revelar futuro, passado, essas coisas. Não é isso. Revelação é você mostrar as coisas que estão ocultas e revelar essas coisas. Que nem um exemplo, o dom de línguas usado hoje. Eu estou revelando para você que é um idioma, é uma coisa que está oculta aos seus olhos. Você acredita que é aquele dom de falar lá, canta, não é. Dom de línguas é falar idiomas. E o que Paulo está falando aqui é sobre idiomas. Tem língua, ou seja, tem o dom de língua. Tem interpretação, ou seja, é quando interpreta o que foi falado. Faça-se tudo para edificação, ou seja, usa os dons a fim de que todos sejam edificados e não usar para si próprio. É o que Paulo está falando. Se alguém falar em língua desconhecida, aqui você pode ver que eles usam muito, né? Esqueci até de explicar para os irmãos. Língua desconhecida ou língua estranha, na verdade, significa língua estrangeira. Eles não colocaram aqui língua estrangeira,
né, as pessoas que criaram a Bíblia, no caso a Igreja Católica, por que eles não colocaram aqui, ao invés de colocar desconhecida ou estranha, se ele tivesse colocado aqui estrangeira, já não precisaria nem de eu estar fazendo esse vídeo, você mesmo já entenderia que era idiomas. Mas eles deixaram aqui desconhecida ou estranha, para dar respaldo a essa língua estranha aí, o labaricanta, shebaricanta aí. Esse tipo de língua, aí você fala que é uma língua desconhecida, né? Então, língua desconhecida ou língua estranha é língua estrangeira. Ou seja, o que Paulo está falando? E se alguém falar em uma língua estrangeira, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, as pessoas que têm o dom de língua, Paulo está falando para falar ou não falar? O que ele está falando aqui? É o que você vê aí no lugar que você se reúne? É dessa forma que acontece? Porque ele está falando, se você fala uma língua estrangeira, faça-se por 2, ou quando no muito, ou seja, no limite, no máximo, 3 pessoas. E por sua vez, que haja intérprete. Então, quais são as condições para você usar o dom de língua num lugar onde todo mundo fala o mesmo idioma? As condições são essas: que você fale com 2 ou, no máximo, 3 pessoas. E mesmo assim, que haja intérprete da língua. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o que Paulo está falando? Que se você tem o dom de falar outro idioma e no local onde você frequenta não há intérprete, e quer dizer, no lugar onde você frequenta todo mundo fala o mesmo idioma, o que é para você fazer? É para você, se você quer usar o dom, se você quer aperfeiçoar o dom, você pode falar em outros idiomas se você tem o dom de língua verdadeira. Mas faça-se com mais 2 pessoas e que haja intérprete para vocês mesmos entenderem o que vocês estão falando. Se não há intérprete, fica calado. E você fala sozinho. Você quer falar em outro idioma? Fala sozinho. Entra no secreto do seu quarto. Em secreto, ora ao Pai. Porque se você orar em outro idioma, mesmo você não entendendo o que você orou, Deus entendeu. Mesmo que o seu entendimento fique vazio, sem entender o que você orou, Deus entendeu. Mas faça isso sozinho. Se for para fazer com mais pessoas, faça no máximo 3 e que haja intérprete. Essa é a condição que Paulo dá para a igreja de Coríntios. Por que ele deu essa condição? Porque lá todo mundo falava o mesmo idioma, não tinha necessidade de usar o dom de língua. É a mesma coisa. No lugar que você frequenta, aí o local, todo mundo fala português. Não há necessidade de você falar outro idioma. Agora, se você fala português, mora no Brasil, fala português, e entrar um chinês lá na sua reunião, e ele não entende o idioma português, você pode usar o dom e falar para ele em chinês. Aí você pode falar em público, você pode falar com 10, 30 pessoas que estiver ali. Por quê? Porque você está usando o dom de forma inteligente. Você está usando o dom para falar com um chinês que fala outro idioma. E aquele chinês entende o que você está falando. Então, nesse caso, agora, no caso de não houver pessoas ali de outro idioma, fique calado. Se quiser falar, fala sozinho, quando você for orar no teu quarto. E se quiser usar só para praticar, chame com você mais 2 pessoas. Uma que interprete o que você está falando, e assim vocês praticam o dom verdadeiro de língua. Agora,
Para quê? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque... Peraí, deixa eu subir aqui. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Não, peraí, deixa eu subir aqui que eu pulei. Vamos lá. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando no muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Mas, se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Aí aqui Paulo está falando da ordem, né? Ou seja, isso aqui serve não só no local que você está reunido, pode ser isso numa escola, num ambiente de trabalho, ou no local onde você se reúne, que é aquilo, né? Enquanto um estiver falando, os outros ouvem. Depois que o outro terminar, o outro fala. Então é para ter ordem, né? Então está falando da ordem. Então o dom, sobre o dom mesmo, encerra por aqui, que é: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, amados, só ressaltando aqui para os irmãos que o dom de línguas, o dom verdadeiro dado pelo Espírito do Pai, é o dom de falar outros idiomas. Nunca foi isso que estão usando hoje aí, esse canta labaia, xalabacanta, labaraci, labaracanta, labará, silabalabalabalabalabalabalabá. Não é. Esse aí é uma língua falsa, é uma língua criada pelo adversário para enganar vocês, e são usados pelas pessoas que enganam vocês, que eles usam de pretextos que há necessidade de um local para se congregar. Então eles convencem você disso, que tem a necessidade de vocês ir para um local buscar Deus, tem a necessidade de vocês ir para um local congregar, só para arrancar de você dinheiro através de dízimo, através de oferta e de outras coisas que eles fazem lá, que são tudo engano a fim de tirar o seu dinheiro. Mas nunca foi e nunca será o dom verdadeiro de falar em línguas, porque o dom de falar em línguas, como já disse muitas vezes, é idiomas, é falar idiomas. Agora, por que Deus derramou o dom de línguas, o dom de falar outros idiomas? É porque antes do derramamento do Espírito, o Messias, ele tinha dado a ordem para os apóstolos anunciar o Evangelho somente em Israel. Não era para sair de Israel, até que vinha a promessa. Qual era a promessa? O derramamento do Espírito. Quando o Espírito do Pai foi derramado, e eles receberam o Espírito e receberam os dons, aí eles receberam o dom de falar outros idiomas. Depois disso, se dividiram de 2 em 2, e cada um foi pregar numa outra nação. Alguns foram para a África, outros foram para a Ásia, outros foram para Roma, e assim vai. Todas as nações que existiam naquela época, eles foram anunciar o Evangelho no idioma deles. Agora imagina se eles fossem anunciar o Evangelho antes do dom de falar idiomas.
Como é que eles iam chegar lá na África falando hebraico? Ninguém ia entender. Então aí a necessidade de se falar idiomas. Ah, mas aí tem gente que pode falar que essa língua usada hoje aí nas igrejas é a língua dos anjos. Então não tem tradução. Então, o que eu digo para vocês? Você que for argumentar isso, que é a língua dos anjos, né? Então, na Bíblia, não tem ninguém que falava a língua dos anjos. Não tem menção na Bíblia de alguém que falava na língua dos anjos. E os anjos, todos os anjos, todos que falaram, eles falaram no idioma da pessoa. Eles falaram a linguagem que a pessoa entendia. Um exemplo, Abraão, eu acredito que ele era da época que falava aramaico. Não era nem hebraico, o hebraico nem existia. E acho que Abraão falava aramaico. E o anjo, quando falou com Abraão, falou em aramaico. O anjo não falou na língua dos anjos, porque Abraão não ia entender. Então o anjo falou na língua de Abraão, falou o aramaico. Quando o anjo falou com Maria, ele falou em hebraico, ele falou na língua de Maria, a língua que Maria entendia. Quando ele falou com José, a mesma coisa, falou na língua de José, falou uma língua que a pessoa entenda, falou numa língua inteligível, uma língua compreensível. Qual era a necessidade do anjo vir e dar um recado para Abraão e falar na língua dos anjos? Abraão não ia entender. Qual era se o anjo viesse para Maria e falasse na língua dos anjos? Maria não ia entender. Outro exemplo é Cornélio. Cornélio, ele era italiano. Provavelmente, o idioma dele era o latim. Mas quando o anjo aparece para Cornélio, o anjo falou na língua que Cornélio entende. Ou seja, falou no idioma de Cornélio, falou em latim. Porque imagina se ele fosse dar um recado para Cornélio na língua dos anjos. Cornélio não iria entender nada. Por isso o anjo falou numa linguagem compreensível. Ou seja, qual é o fundamento também hoje de você falar outro idioma num local onde todo mundo fala o português? Não tem necessidade, não tem proveito. E como eu já disse, né, é uma língua inteligível, que Paulo fala aqui, que todas as vozes têm um sentido. Aqui, achei. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, todo idioma tem o abecedário, tem o verbo, tem as regras para que se possa traduzir. Tem um fundamento, tem uma significação. Ou seja, por mais que o russo é estranho para você, ele tem um fundamento. Se você estudar o russo, você vai aprender a falar russo. Se você estudar o inglês, você vai aprender a falar o inglês, porque todas elas têm significação. Ou seja, elas têm um abecedário, elas têm um alfabeto, elas têm verbos, elas têm gramática. Todos os idiomas. Então, qualquer um que você estudar, você vai aprender. E o poder de falar em línguas era que você falava esses idiomas sem ter estudado. Então, esse dom de língua aí que existe hoje, como disse o próprio pastor, que ele fala mesmo? Deixa eu ver aqui, a respeito do dom de línguas de hoje. Aqui fica claro que não é desse dom que Paulo está falando. Olha só para você ver. Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável. Não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração minha.
Então, como ele falou, não é a mesma que Paulo está falando. Porque Paulo fala que todas as vozes do mundo, nenhuma delas é sem significação. E também não é a dos anjos. Por quê que não é a língua dos anjos? Porque os anjos, quando falaram, falaram no idioma da pessoa. Os anjos, quando falaram, falaram no idioma que a pessoa entenda. Ele nunca falou na língua dele. Agora, e por que Deus deu o dom de línguas? Para você pregar para pessoas que falavam outras línguas, no caso, línguas desconhecidas. Você recebe o dom de língua para anunciar o evangelho a línguas desconhecidas, a idiomas, a outros idiomas, a línguas estrangeiras. Por quê? Porque o objetivo é você chegar lá e anunciar o evangelho e aquela pessoa entender o que você está falando. Agora, se Deus der para alguém, você pode ter certeza do que eu estou falando, se Deus der para alguém o dom de falar no idioma dos anjos, com certeza é para essa pessoa pregar para os anjos. Entendeu? Se você fosse um dia receber o dom para falar no idioma dos anjos, era para você anunciar o evangelho para os anjos. Então, eu encerro por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. E afirmar que dom de língua é o dom de falar idioma, é o dom de falar língua estrangeira. E que essas línguas usadas aí, do qual eu dei exemplo aqui, elas, como o próprio pastor ali disse, elas não têm significado, elas não têm fundamento, não têm base, não tem como se traduzir. Então, não é dessas línguas que Paulo está falando. Então, eu quero encerrar por aqui e deixar um abraço aí para vocês. E espero ter ajudado. Fique na paz, irmãos.